primeiro lugar, eu quero fazer aqui o reconhecimento do esforço do Gerberson, né? Que eu não tenho muito costume, irmãos, com essas coisas assim, muito sistemática ou sistematizada. Eu fui criado num sistema na igreja que eu aprendi, que era tudo assim improvisado, certo? Aí quando eu pego assim um negócio sistematizado, eu fico meio enrolado. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Parabenizar pelo trabalho aqui da apostila, que eu tive aqui dando uma olhada. Eu perguntei até a inscrição, quanto era, isso foi R$40. Irmãos, uma apostila dessa aqui vale R$100. E é estudo aqui para um mês. Se eu passasse um mês todinho aqui, pastor de mundo, com essa apostila aqui, ainda talvez não terminasse de ler, de tão rica que ela é. Certo? Mas aqui, nós, apesar de estarmos num seminário, mas eu estou vendo a igreja, muitos irmãos aqui que eu estou revendo, eu estou com vontade mesmo de fazer um culto mesmo assim, e deixar essa apostila para quando eu vier aqui depois dar um estudo bíblico. Ainda tem certificado no final, pois bem. Então, irmãos, eu fiz aqui uma saudação aqui ao nosso pastor. A razão de eu estar aqui são duas. Vou fazer três. Primeira, porque eu tenho uma consideração e uma honra muito grande pelo pastor Edmundo, certo? A segunda, que eu aprendi a amar o Gerberson. O Gerberson é um menino muito bom. Já pregou 2 vezes lá em São Gonçalo, vai pregar agora a 3ª vez. E quando se fala no nome dele lá, é muito bem recebido pela nossa igreja. E a terceira, porque vir a Ibicuitinga para mim é um privilégio. Foi aqui que eu fiz o meu curso de pastor. Eu cheguei aqui em 1989, o município tinha nascido em 88, não foi, irmãos? Ibicuitinga nasceu? Aí em 89 eu cheguei. Então, a igreja era muito perto da casa do prefeito. Então, eu me alinhei muito bem com o prefeito na época, saudosa memória, né? José Edmilson Gomes. E através da irmã Margarida, que já era crente, a gente teve uma ligação muito grande. E a irmã Julinha, que o Senhor também já guardou, a gente teve uma intimidade e uns anos de muito crescimento junto. Eu cresci junto com essa cidade. E eu me emociono de tudo que eu lembro aqui. Não vou poder falar muita coisa por 2 razões. O tempo é pouco e a minha mulher está comigo e ela disse que eu não podia contar a história. Então eu vou ter que contar pouco, né? Porque senão eu ganho o tempo dos irmãos. Mas rever alguns irmãos aqui, eu já estou emocionado da minha história. Então, irmãos, quando eu vim para essa cidade, não tinha nenhum pastor na cidade. Hoje já tem muito, tanto tem pastor na cidade, como tem pastor filho da cidade, né? A igreja cresceu muito. Aí eu ouvia no meio da rua alguém dizer pastor, aí eu ficava procurando se tinha alguém. Aí como não tinha, eu dizia, acho que vai ser eu mesmo. Aí fui me acostumando com o nome. Eu já me acostumei com o nome de pastor, mas confesso que ainda não me acostumei com o púlpito. Isso aqui para mim, irmãos, toda vida que eu subo aqui eu me emociono. E se eu pregar só para os outros, eu volto para casa triste. Eu tenho um segredo comigo, que eu só me dou bem se eu exortar os outros, exortar a mim também. Se na hora da pregação eu não sentir o Espírito de Deus falando comigo, eu não toco o barco para frente, eu termino logo. Uma outra coisa que eu tenho um pensamento comigo com relação à pregação. Eu não gosto de falar de grandes pregadores. Para mim não tem grande pregador, para mim tem grande mensagem. Se Deus quiser falar, Ele usa qualquer um e traz uma grande mensagem. Mas pregador grande não tem não. Eu conheço pregador grande na Bíblia. No caso de João Batista. João Batista não tinha microfone, não tinha mídia. Começou sozinho na beira do rio, comendo gafanhoto com mel silvestre, vestindo uma capa fraca. E ele começava a falar
de uma coisa tão real que era o arrependimento. Ele dizia assim: eu sou apenas uma voz, depois de mim vem um mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de levar as alparcas. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mas tem uma coisa, na sua mão ele tem uma pá, e vai limpar a eira, e vai guardar no celeiro o trigo, e a palha queima no fogo que nunca se apaga. A mensagem era simples. E o povo ia, irmão, né? Hoje a gente peleja, faz um curso desse. O irmão passou, está com uns 3 meses que esse rapaz trabalha. Eu perdi não sei quantas noites de sono nesse papel, pensando, o que é que eu vou dizer lá? Aí quando chega aqui, os crentes em casa, tem muita gente que nem veio. Pode crer que tem crente, uma hora dessa, que está na academia, que está na lanchonete, que está na rede, que está na fila do sei da onde. Mas o dia do Senhor está chegando, igreja. Aleluia. Glória. Quando ele me falou a respeito da minha parte, que é o perfil, né? O perfil e os deveres dos oficiais e líderes no ministério da igreja local. Porque tem muita gente, irmãos, dentro das nossas igrejas hoje, que tem projeto muito grande, mas para fora, para dentro da igreja nada. A visão dele é mais para fazer coisa fora. Mas nós temos que começar tudo por aqui. É aqui que a gente conhece a vida do crente, é aqui que a gente conhece a perseverança do crente. Eu me lembro que no meu tempo que eu estava aqui, eu ganhei uma pessoa para Jesus, que eu não vou citar o nome, e ele era muito exaltado. Aí um dia ele disse assim, eu perguntei, meu irmão, como é que você está? Ele disse, pastor, eu sou um morão de aroeira enfingado com concreto. Aí passou uns 3 meses, ele desanimou. Aí eu fui lá na casa dele perguntar cadê o concreto, cadê o morão, não tinha mais nada. Eu acho bom quando a pessoa não se identifica querendo ser muita coisa, mas persevera adorando o Deus de Israel. Não depende de crítica e nem de elogio, de alguém empurrar ou puxar, porque a nossa vida é assim, tem alguém empurrando às vezes, tem alguém puxando para trás, tem alguém querendo atrapalhar, mas quem tem negócio com Jesus, nada lhe atrapalha. Até porque Jesus manda a gente olhar para cima. Antes de eu abrir a Bíblia, pastor Edmundo, eu vou ler aqui um versinho que eu fiz aqui para o senhor, aqui para a recepção, né? Eu gosto de poesia, eu escrevo uns versinhos, né? Aí eu escrevi assim: a paz do Senhor, pastor Edmundo, homem honrado e fiel, com certeza está munido com o passaporte do céu, para morar numa cidade onde mana leite e mel. É o meu desejo para o senhor, viu? Chegar em Ibicuitinga, para mim, tem muito valor. Foi aqui que comecei o meu curso de pastor. Hoje volto com alegria, porque alguém me convidou, né? Eu nunca tinha me convidado antes, por isso eu não tinha vindo, né? Quero abraçar a todos, os antigos e atuais. Aleluia. É gente que muito amo. Alguns já nem lembro mais o nome, né? Digo a todos, sigo em frente, sem nunca olhar para trás. Ao povo desta cidade, deixo aqui o meu recado: corram para os braços de Cristo, com toda sinceridade, pois só poderão ser salvos se conhecer a verdade. Glória a Deus. Muito bem. Vamos aqui, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, tem uma coisa que muita gente aqui me conhece. Eu continuo do mesmo jeito. Eu sou zeloso com relógio. Eu tenho visto muitos problemas nas igrejas que eu ando por aí, porque os cultos só faltam terminar. E o povo trabalha, o povo tem seus afazeres, tem muita gente que vem cansado para o culto. E quando chega assim 9 horas, não tem pregador bom que segure eles. Eles ficam se trocando na cadeira, com vontade de dizer coisas, ainda sai no caminho do culto falando do crente, do povo, do pregador, né? Mas como também não tem pregador bom que faça crente se alegrar se ele não der lugar ao Espírito Santo.
O Jefferson ligar para mim, pastor, a expectativa aqui do senhor vir é muito grande. Pelo amor de Deus, não faça isso não, que eu fico todo acanhado, né? Bem, quando ele me falou sobre o tema, eu comecei a pensar sobre algumas personagens da Bíblia que se destacaram e deixaram muitas lições para nós. Porém, como eu já disse de início, eu não tenho tempo para fazer esse estudo. E tem uma coisa que é meio difícil a gente fazer, é você fazer assim uma anotação bem grande, e quando chegar na hora de aplicar, tem que aplicar só um pedacinho. Fica assim, às vezes você vai com a ponta de lá, com a ponta de cá, e fica meio atrapalhado. É por isso que eu acho que nós vamos dar lugar ao Espírito Santo aqui, e vamos falar o que Ele mandar. Vamos aproveitar esta noite que nunca mais a gente tinha se visto. Pessoas aqui que eu amo de coração, tipo, assim, não vou citar muitos nomes porque eu posso esquecer de alguns, mas, por exemplo, a irmã Auri, que foi a família mais importante na minha chegada aqui nessa cidade. O irmão Zé Maria, está lá atrás. Eu me lembro muito das nossas viagens naquele jipe do irmão Antônio Dodô, andando esse município todo. E tem a coisa, a gente ia diariamente na semana. E já tinha que sair todo mundo com seu dinheirinho no bolso para pagar o carro, que o pastor também não tinha não. Aí era, cada um dava um pedacinho, a gente, no dia que não dava para fazer o gás todo, a gente dava meio gás. Mas o irmão Antônio Dodô nunca desistiu, passou 10 anos aqui comigo, evangelizando esta cidade. Talvez vocês não saibam, mas na minha chegada aqui eu procurei um cidadão que tinha na época um R4000, para ele fazer uma viagem com os crentes lá para o Cipó dos Anjos. Ele disse assim na minha cara: meu carro não carrega crente. Eu digo, e nem faz falta aos crentes também. Eu era meio invocado. Aí ele disse assim: crente é meio que violeiro, tudo que a gente diz ele tem uma resposta. Mas é porque o Espírito Santo dava esta sabedoria, dá sabedoria ao crente, para ele abrir a boca e falar, né? Então, querida igreja, eu amo toda a igreja que eu tenho passado, mas Ibicuitinga ficou marcado como o começo. Inclusive, eu até pensava, será que eu vou dar certo no outro canto? Porque aqui, para mim, eu dei muito certo. Comecei com pouca gente, quase não tinha crente. Me lembro muito do irmão Tobias. Ele dizia assim: pastor, é pouca gente aqui na tribuna e ainda tem um problema, que eu durmo muito durante o culto. Vai, faça assim, pastor, quando você estiver pregando, passe aqui e lá perto de mim, pisa no meu pé que eu acordo. Mas o irmão Tobias acordado, era o maior doutrinador que eu conhecia aqui na região. Ele não falava com a gente, tinha uns 2 minutos para nos exortar. E ele tinha um negócio aqui e lá, ele dizia assim para mim: pastor, cuidado da baleia. Eu digo: que baleia, homem? Aquela que engole rebelde, aquela que engole fujão. Nos damos muito bem durante todo o período. Então, querida, eu escolhi aqui alguns nomes, mas eu vou partir de um. Vou ver aqui, eu vou olhar sempre para o relógio, certo? Coloca na tela, por favor, meu jovem, o livro de Neemias, primeiro capítulo, e vamos ler 3 versos com a igreja. Neemias, capítulo 1. Vamos lá? Já chegou, olha, o cabo é bom, viu? As palavras de Neemias, filho de Acalias, sucedeu no mês de Quisleu, que eu não sei nem o que mês é esse, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. Aconteceu o quê? Que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados cativos na província estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. O 4, vamos lá, o 4. Sucedeu que, ouvindo eu, disse Neemias, estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Deixa esse versículo aqui, viu, irmãos, na tela, por favor. Queridos irmãos,
Pensemos junto nessa situação de Jerusalém, uma das cidades mais abençoadas do mundo, biblicamente falando, a capital das capitais, aonde Jesus chorou sobre ela pela sua condição de incredulidade, por ser duro de coração e não entender a quem a sua paz pertence. Eu entendo que Deus, na sua bondade e misericórdia, Ele olha para nós e muitas das vezes também Ele sente quando somos incrédulos às suas promessas, como somos difíceis de entender os seus planos e andar na sua vontade. Para mim, o maior privilégio que um ser humano pode alcançar é andar na direção de Deus, é conhecer a vontade do seu Deus, é saber o que o seu Deus quer da sua vida. Muitas vezes a gente quer conhecer tantas coisas no mundo, faz curso, se aperfeiçoa, enquanto Deus está dizendo: meu filho, eu quero que você conheça a minha vontade e o meu plano na tua vida. Deixa eu te dizer, meu irmão, todo mundo que está aqui esta noite, Deus tem um plano especial em cada um de nós. Às vezes nem você acredita, o seu vizinho não acredita, o seu pai não acredita, a sua mãe. No caso de José, José era um garoto, começou a sonhar, Deus começou a lhe dizer o que é que ia fazer na vida dele, e ele, por ser inexperiente, ele contava todos os sonhos, nos lanches, na hora do almoço, nos encontros de família, e aquilo foi causando um trauma dentro da própria família, e alguém começou a dizer: ele é sonhador, ele está trevariando, ele quer ser o chefe, ele quer ser grande, e Jeová soprando no ouvido dele, dizendo: José, eu estou contigo e não abro. Lei on the race. Aí os irmãos de José pegam ele, vende, né? Vende José e diz assim: eu quero ver se ele agora sonha. Aí José vai para o meio dos estrangeiros, lá na feira, tinha uma feira de vender gente. Aí apareceu um comprador de gente lá, e quando ele começou a olhar aquela fila de pessoas a ser vendida, os olhos dele caiu sobre José e disse: aquele ali é diferente, eu quero ele. Alguém disse: é 30 moedas, não pode ser 300, eu vou levar. Aí José vai para a casa de Potifar, né? José recebe um cargo muito grande, mas teve um problema sério. O inimigo sempre corre atrás de quem tem sonhos de Deus. Pode se preparar que se você tem projeto de fé, o inimigo vai correr atrás, mas só corre atrás, ele não consegue chegar na frente. Ele nunca chega na frente de que tem sonhos de Deus na vida. Sempre que ele chega é atrasado. Os irmãos de José, irmãos, não entenderam foi nada. Colocaram ele dentro de um poço, sentaram na boca do poço, mas que coisa. Aí ficou o contrário, quem estava embaixo era para estar em cima, e quem está em cima era quem era para estar embaixo. Eu quero te dizer, irmãos, que Deus nunca trabalha com lógica, Deus trabalha com milagre. Quem só vive atrás de lógica, estuda muito, planeja muito e não alcança nada. Mas quem dá lugar ao Espírito Santo, sonha e realiza. Quer ver dar certo na tua vida? Deixa o Espírito Santo te dirigir. Tem hora que o Espírito Santo quer que você vá para um lado e a sua família quer que você vá para outro. Mas você, obedecendo a voz do Espírito Santo, depois a tua família vai dizer assim: valeu a pena. Encurtando a história, José foi preso, né? Passou aquele processo todo, preso por uma coisa grave. Acusaram José de um caso gravíssimo, um caso de assédio sexual, como se ele tivesse assediado a mulher do homem. E o homem conhece bem a sua mulher. Quando a mulher contou a história para ele, eu não estava lá não, mas parece que eu estou vendo ele dizia assim: eu confio mais no José do que na conversa dela. Eu te conheço, Maria. Porque o que José fez, ou seja, foi acusado, não era para prender, não era para cortar o pescoço e botar a cabeça na estaca. Mas ele mandou prender porque ele sabia que algo ia acontecer.
foi tempo, mas Jeová entrou em ação. E houve um problema no Egito, e só foi resolvido quando se lembraram do crente José. Sabe foi o que aconteceu? Tiraram José da prisão direto para o trono. E tem uma coisa especial para quem conhece Bíblia: criaram um cargo para José, porque na monarquia não tinha primeiro-ministro não. Então eles mandaram criar um cargo só para José. Deixa eu te dizer, Deus vai tirar um cargo só para você, meu irmão. Deus vai te segurar, Deus vai te promover. Não corre atrás de nada não, não se preocupa com as críticas não. Fica na dependência que Ele cria um cargo para você. Voltar aqui para a nossa história. Mas José, irmãos, teve uma coisa interessante que eu gostei. É que ele ficou lá, tirou o primeiro-ministro do Egito. Tudo que acontecia no Egito passava por José. E tem mais, no dia da consagração dele a ministro, diz os historiadores, eu não duvido não, que a forma como a pessoa era reconhecida em um cargo no Egito era assim: montava ele no cavalo ou na mula branca que o rei andava, vestia roupa de rei, botava uma coroa na cabeça, pegava um súdito de nome e puxava o cavalo no meio da rua e gritava: este agora aqui é o homem a quem o rei honrou, levantou. E os demais súditos do reino teriam que ficar no jardim das casas. E quando a carruagem passava, ou a cavalaria, né, porque não tinha carro naquele tempo, aí fazia assim, todo mundo fazia assim, ó, honrando aquele que o rei estava promovendo. Diz os historiadores que quando passou na frente da casa de Potifar, a bendita mulher ainda estava lá. Ela olhou para José e pensou assim: quem não presta sou eu, a errada sou eu. Agora eu estou vendo que Deus é com ele. O menino é bom, o menino é crente, o menino é abençoado. Eu acho bom, irmão, que quando alguém persegue crente, bota empecilho na vida de crente, levanta falso contra crente, mas tem dia que ele é obrigado a dizer assim: ô bicho diferente é crente, ô pessoal abençoado é crente, ô coisa para dar certo é vida de crente, porque vida de crente tem segredo de Deus. Passou uns anos, os irmãos de José tiveram que ir lá, não foi aquela história toda, atrás de comprar comida? Sabe o que foi que aconteceu? Os irmãos de José não conheceram ele, não reconheceram não, viu? Porque quem se desvia dos caminhos de Jesus perde a visão, irmão. Ele não conhece mais nada, ele não sabe do Apocalipse, ele não crê em Deuteronômio, ele não livra no Gênesis, não sabe quem foi que fez o céu nem a terra. Ele fica todo embebedado, cheio de piada, cheio de lorota. E os irmãos de José chegaram lá, se atrapalharam todo e não conheceram ele. E José de olho olhando e disse assim: eu sei quem tu és. Eu estou conhecendo todo mundo, eu sei que falta um, não estão todos. Mas olha o comportamento do crente. Tem crente que diz assim: se eu pegasse ela, eu descontava. Se eu pegasse ele, eu descontava. Pode tirar o desconto que vai te dar prejuízo. Um desconto não, perdoe. Quando nasce o primeiro menino, tem os professores da Bíblia, como foi o nome do primeiro menino de José lá no Egito? Manassés. E quer dizer, Deus me fez esquecer do sofrimento que eu passei na casa dos meus irmãos. O outro nome, Efraim, que quer dizer, Deus me abençoou em terras longe. Tem crente, irmãos, que passa 50 anos guardando mágoa no coração. Destampa esse coração, velho, e bota a mágoa para fora e adore a Deus, que a tua vitória chega. Até porque, irmão, se passar uma peneira aqui, eu não vou tirar nenhum pastor de mundo. Se passar uma peneira aqui, todo mundo tem falta. Eu pelo menos falta um bocado de cabelo, né? Vai faltar muita coisa em nossa vida. Nós não somos perfeitos, mas nós temos um Deus que aperfeiçoa.
E eu vou dizer uma palavra profética para você, meu irmão. Deus não desiste de você nunca. Você só vai perder a tua bênção se não quiser. Mas Deus está correndo atrás de você dizendo: vai chegar o dia, vai chegar a hora e a tua vaga está reservada. Agora eu vou falar para os alunos, viu, aluno? Olha para cá os alunos do curso. Olha comigo aí, olha. Neemias estava servindo ao rei em um país estranho, promovido, numa vida boa. Aquele crente diz assim: eu não estou nem aí para ninguém, estou na minha vida, dando o que é meu, Deus cuidando de mim. Tem gente que Deus não pode abençoar ele, que ele fica besta, achando que só ele tem direito à bênção de Deus. É porque Deus te escolheu para abençoar, e se ele abençoa, a honra e a glória é para ele, não é para você não, irmão. Aí Neemias está lá, aí chega um lá de Jerusalém, um amigo, e ele pergunta: meu amigo, meu irmão, como está a nossa cidade? Aí ele diz: oh, meu amado Neemias, a cidade foi destruída. Os inimigos levaram todo mundo cativo. O restinho que ficou estão na maior miséria do mundo. E tem outra coisa: as portas estão queimadas e os muros estão rachados. Aí Neemias diz: ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei. Olha para mim, irmão. Pense numa coisa boa nesse reino aqui, é chorar. Aqui tem muita gente que é pai. Tem muita gente aqui que é avô, assim como eu. Quando você vê um filho seu ou um neto seu chorando, você fica nervoso ou não fica? A gente faz de tudo. Dá até o que não é para dar. Os meninos choram para pedir uma faca, a gente ainda dá. Segura aqui, meu filho, só desse lado para eles não cortam. Eu quero que você se cale. Você sabia que Deus faz isso comigo e contigo? Agora tu não tem chorado, tu fica maldizendo, murmurando, falando mal de um e de outro. Aí Jeová não está nem aí para esse tipo de gente. Mas quem chora nos pés de Jesus, ele move os céus. Neemias disse: me sentei e chorei. Sabe o que eu quero dizer para os obreiros aqui? Faz de conta, nesse momento aqui, pela liberdade que eu tenho com o pastor de mundo, eu sou pastor de vocês agora. Não quero o dízimo não, quero só ser pastor de vocês aqui, 5 minutos. Vou dizer para vocês em nome de Jesus, como pela graça de Deus, ministro do altar. Em vez de vocês ficar falando mal da igreja, do pastor ou de algum obreiro, vocês chorem. Chore nos pés de Jesus, que a obra é feita por quem chora. Em vez de você criticar a vida de um ou de outro, chore para Deus restaurar a igreja. Chore para Deus salvar as almas. Chore para o Senhor curar as enfermidades. Chore para Jesus batizar com o Espírito Santo. Porque se a igreja chorar, os céus se abrem. Eu costumo dizer que o crente pode adoecer, pode ficar liso, pode perder tudo, pode quebrar, mas só não pode ficar triste. Quando você vê um crente triste, irmão, ele está ferrado. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E o diabo, nosso adversário, dá maior valor quando vê um crente assim com a cara quadrada, que não ri mais, que não dá glória mais, que não se emociona mais. Ele está que é um zumbi na vida. E tem uma outra coisa, eu vou falar agora do material, não é nem do espiritual. A medicina ensina que de todos os nervos que a gente tem no corpo, o maior deles é a língua. É o mais poderoso. Aí quando eu amanheço o dia, certo? Com raiva ou desgostoso com alguma coisa, que eu estou dizendo, eu amanheço o dia e digo assim: hoje eu não estou gostando nem de... Hoje eu não estou com nada. Hoje eu não estou com vontade de fazer nada. Aí os demais nervos do corpo dizem assim: recebemos uma mensagem
do nervo central, que quem manda é ele, que é para todo mundo arriar hoje. Hoje ninguém se move, ninguém age nem reage, morre todo mundo. Irmãos, tem uma doença chamada preguiça que todo mundo tem. Tem uns que tem mais, outros tem menos. E tem dia que ela ataca a gente que só. Eu me lembro que um dia eu estava atacado de preguiça e fui para umas casinhas que eu tinha alugado lá no Fortinho. Quando eu cheguei lá, uma senhora que morava numa das minhas casas abriu assim a porta mesmo na minha. Eu digo, pelo amor de Deus, sai da minha frente que eu já estou tocado. Porque preguiça pega, irmão. Coisa ruim pega, palavra ruim pega. Nós somos chamados para falar de coisa boa, para profetizar vitória, para dizer que vai dar certo. É assim que a igreja anda. Aí Neemias, meu semblante caído, e o rei acostumado a ver ele alegre, perguntou: qual é a tua queixa? Ele disse ao meu senhor: como é que eu vou sorrir se os meus irmãos estão feridos, se queimaram a minha cidade, se os muros estão quebrados? E ele disse: qual é a tua necessidade? Ele disse: eu queria que tu me desse condição, uma carta autorizando, porque eu vou lá ver o que é que eu posso fazer pela minha Jerusalém. Jerusalém, nossa, aqui hoje, irmãos, é aqui a cidade de Bicuitinga. Aqui é a Jerusalém. Isso aqui a gente tem que amar. Eu sou de um jeito que eu amo até os parafusos da igreja. Eu fico revoltado quando eu vejo um crente riscando a parede, pegando um copo de beber água, jogando fora sem usar, certo? Querendo sujar a igreja, falando mal da igreja, dizendo que está fraco. Quem está fraco é tu, criatura. Quando termina o culto, vai acontecer hoje. Vocês vão para casa conversando, uma família, irmãos que moram no mesmo bairro. Aí vão sair conversando: o que é que tu achou do pregador? Aí um vai dizer assim, mais ou menos. O outro vai dizer: eu gostei, foi muito. O outro diz assim: matei a saudade do pastor, que ele grita muito, mas é legal. Aí um pergunta assim: e o culto foi bom? Foi mais ou menos. Mais ou menos foi você, porque você não adorou direito. Se você adorar direito, todo culto é bom. Olha, irmãos, tem gente que não entende, pensa que o culto é para ele vir assistir. Quem vem assistir culto é quem não é crente. Tem alguém lá fora, ali dentro, que não é crente, ele tem toda a razão, ele vem assistir culto. Mas o resto aqui, tu vem fazer culto. E se o culto não prestar, é porque você não fez direito. Faça direito o teu. Adore direito. Olha para Jesus, sente a glória dele, que o culto fica bom. Ai, John de Cande Massumianda. Uma glória, Senhor. Ai, John de Massi. Apanha aqui. Meu irmão, capítulo 2, verso 4. Bota aí, muda aí o texto, porque eu estou com pressa. Capítulo 2, verso 4. Rapaz do computador foi embora, não? É o mesmo livro que você está aí, só no livrinho de Neemias, viu? Não vamos sair dele mais não, agora até amanhã de manhã. Neemias 2 e 4. Isso. Leiam aí, igreja, dá para vocês entenderem aí? E o rei me disse: é porque tem gente que quando chega na presença do rei, ele só quer pedir para o bolso dele. Mas Neemias disse: espera aí, rei, que eu vou orar primeiro. Eu vou saber o que é que eu vou pedir, porque o negócio aqui é com oração. Você sabia que Deus gosta de crente que ora, mas a igreja não está orando mais? Eu, quando conheci a Assembleia de Deus, existia círculo de oração. O povo chorava.
Jesus batizava com o Espírito Santo. As crianças dos filhos de crente era tudo batizado com o Espírito Santo, tanto de cair. Não sabia falar nem papai e mamãe. Jesus batizando menino com 2 anos, com 3 anos. Daqui quem via, quem era mais antigo sabia na igreja. Hoje não tem mais, culpado quem é? É os pais que não trazem mais os filhos para a igreja. Não leva para a oração, não ensina. E nem eles mesmos estão orando. Eu não vejo mais igreja com ciclo de oração, não. Estão acabando com o ciclo de oração. Faz um cultinho de oração uma vez na semana e só vem vamos dizer assim, uma meia dúzia. Os outros não vêm não. Os outros só fazem assim, ore por mim. Ora lá por mim, mas não é assim que funciona não. Deus gosta de... É o único Deus que manda a gente pedir, é o nosso Deus. Os outros deuses que tem no mundo, tudo, ele só quer receber. Qualquer outro Deus que você for adorar, ele quer que você dê alguma coisa para ele. Mas o nosso Deus diz assim, peça que eu vou te dar. Busque que se você vai achar. Vá atrás que eu tenho para te dar. Pois é. Vamos pular aqui um pouquinho. Pula para o capítulo 3 aí no pecinho, meu irmão. Do capítulo 3 do livro de Neemias. Primeiro verso. Isso. Leia comigo. Levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta do gado, a qual consagraram, e levantaram as suas portas até a torre de Meá, e consagraram até a torre de Anael. Você não precisa decorar esse nome, cada nome difícil não. Só preste atenção, toda igreja tem suas portas. Esse livro de Neemias, vocês depois vão ler em casa, ele é cheio de portas. É a porta do gado, está aqui, é a porta das ovelhas, é a porta do lixo, é a porta do peixe. E a igreja tem que ter essas portas tudinho. A porta velha, isso, muito bem. É porque não dá tempo para a gente, mas tem um bocado de doutor aqui, sabe das portas tudinho. Cada porta tem uma representatividade para a obra de Deus. Certo? Essa porta do gado aí nós vamos dizer que seja a porta da força, da fartura. Encher a barriga de todo mundo, é a porta da bênção, é a porta do poder, porque naquele tempo a força do boi era reconhecido na Bíblia como a maior força que existe. Hoje já tem a força da Hilux, né, da L200, da S10, né, do 4x4, do 4x2, aí vai. Mas naquele tempo era na força do boi. Haveria fartura. Irmãos, estes dias eu ouvindo o pastor Cláudio Duarte pregando, ele disse que uma mulher chegou na casa dele e disse: pastor, eu vim aqui lhe avisar que Deus me mostrou que eu estou ouvindo pela rua, e juntei tudo e descobri que nós vamos entrar numa crise muito grande no Brasil. Aí Cláudio Duarte disse assim: meu irmão, vai ser lá na sua casa, na minha não. Pode levar tudo para lá, na minha eu quero a bênção de Deus e a fartura. Esses crentes que andam mendigando. Um dia, irmão, chegou uma irmã na minha casa. Não foi aqui na Ibicuitinga não, para vocês não desconfiar. Foi lá em Fortim. A irmã chegou, tinha uma rede muito bonita lá na minha sala. E ela é muito cheia de emoção. Disse assim: meu pastor, me dê essa rede para mim, que Deus lhe dá outra. Aí eu digo: você tem certeza, irmã, que Deus dá outra? Tem. Então vamos fazer o seguinte: você pede direto para você e não bota meu como atravessador, não. Porque eu ter certeza que Deus atende ao pastor Edmundo é muito fácil. Eu quero saber se Deus atende a mim. Eu ficar fazendo voto que Deus vai fazer milagre na vida dos outros e na minha não ter milagre, está errado, está fora da palavra, gente. Para me acreditar em milagre, eu tenho que começar pela minha vida, pela minha casa. E eu digo para vocês, eu não sou muita coisa não, mas nunca deixei de acreditar em milagre de Deus. Vou pular aqui uma coisinha. Capítulo 4, verso 9, irmão. Neemias 4 e 9. Foi o que aconteceu aí depois da oração? Leiam. Guarda contra eles de dia e de noite, por causa deles. Aqui entra duas coisas essenciais da vida do crente: é orar e vigiar. Porque só oração complica.
Eu conheci um irmão lá em Fortaleza, ele começou a consagrar e orar muito. Ele ficou meio doido. Ele não comia, ele saía com violão, cantando de comércio em comércio. Aí um dia ele estava muito zangado, porque ele entrou numa casa de um vendedor de ração, e o homem queria expulsar ele. Aí ele pegou o violão, tacou na cabeça do homem, furou o violão e enganchou no pescoço daquele incrédulo. Aí foi preso. Porque ele estava tão ungido que esqueceu que o violão era para tocar, não era para tocar. Do incrédulo. Então a pessoa jejuando demais, ele perde o senso. Porque ninguém aqui é doido, tem que ter juízo. A Bíblia manda a gente servir ao Senhor com juízo, com cuidado, com jeito. Os crentes é um povo para não se enganchar em nada, porque o Espírito Santo dá sabedoria aos crentes. Vocês se lembram do Paulo Tocha, né? Ele foi embora daqui um dia desse. Quando ele aceitou Jesus na praça ali, eu pregando naquela praça perto da casa do irmão Antônio Dodô, ele aceitou Jesus menino. E ele era doido e o povo aperreava ele jogava pedra no povo no meio da rua aqui, jogando pedra no povo. Ele aceitou Jesus. No outro dia, ele vinha mais eu de pés. Passamos em frente à casa paroquial ali, e o padre Viana estava na porta. E uma irmã tinha dado uma Bíblia para o Paulo Tocha. Tradição católica bem grande. Aí o Paulo passado, ó, andando mais eu, né? Aí o padre disse assim, e deram uma Bíblia a ele, tempo que Adão era menino. Aí ele falou assim, padre, quem foi que disse que Adão foi menino? Porque Adão nunca foi menino, já foi feito grande. Aí o padre disse assim, tá muito sabidinho. Porque crente tem sabedoria que vem do alto. Ninguém tapa a boca de quem anda com o Espírito Santo na vida. Aí Neemias, irmãos, orou, foi vitorioso, alcançou o cargo de governador, recebeu cartas e fez a obra. Olha que coisa linda. Quando Neemias chegou lá em Jerusalém, ele primeiro foi sentir a situação da coisa. Porque isso é Bíblia. A Bíblia diz que quando você for construir uma casa, faça primeiro as contas. Porque senão você pode começar a casa, deixar na metade, e o teu inimigo vai passar lá e vai dizer assim, miserável, só tinha tijolo para fazer a metade. Então faça as contas, ajeite, organize. Então Neemias começou a olhar a condição da porta, o tanto do muro, quais eram os inimigos que tinha. E lá tinha um povo muito araquento, muito metido a valente, porque esses valentes que aparecem contra nós, só tem valentia enquanto Deus não age. Quando Deus age, quebra todo mundo. Aí Neemias disse assim, vamos fazer o seguinte, para provar que nós não somos mole de jeito nenhum, eu não aconselho crente a ser medroso. Eu carrego essa doutrina comigo, irmãos, há muitos anos. Desde quando aceitei Jesus, uma pessoa disse a mim, e eu acreditei, que na Bíblia tem na palavra não tema 366 vezes. Diz que tem 367 até para o ano bissexto. Aí eu acredito, de manhãzinha quando eu acordo, pastor, eu creio que Deus está dizendo assim para mim, não tema, meu filho, eu estou contigo. Aí eu não tenho medo de nada, irmão. Já passei por momentos muito difíceis sem medo. Aí um dia eu comprei um terreno de um casal de crente, terreno de rua. Aí como o casal era crente da igreja, não tinha de fazer nem recibo. Mas no dia que eu fui murar o terreno, aquele casal tinha um filho, braço bem grossão, era segurança dos forró lá na região, valente que só se iria numa lata. Aí ele veio dizer que tinha 1 metro dentro do terreno. E eu, não sabe que eu falo alto, parece que estou querendo brigar toda hora, né? Eu disse, o terreno é aqui, a medida é aqui, eu vou cavar o muro é aqui. Aí ele foi e disse assim, você pensa que porque você é pastor você não apanha não? Aí eu pensei assim, Jesus, será que eu vou apanhar mesmo? Ele estava assim uns 20 metros de distância e começou a andar perto de mim. Quando faltava 5 metros eu disse assim, e você sabia que eu não tenho medo de tu? Aí ele endureceu, parou e nunca mais veio. Ele não me bateu porque eu disse que não tinha medo, mas eu tinha, viu, irmão? Mas eu digo que não tem. O inimigo teve medo, Jesus me deu graça, o anjo entrou no meio e ele não veio.
Um dia eu estava no comércio do irmão Zé Maria ali, que vendia frango e reação ali, um dia de domingo de manhã. Eu tinha muita liberdade de entrar para dentro do comércio dele. Estava lá de dentro do balcão, sentado, tomando um cafezinho. Aí chegou um bebo. Assim, dia todo meio endemoniado. Olhou para mim e disse assim: hoje eu estou com tanta vontade de dar um murro num crente. Aí debaixo do balcão, irmão, tinha um copo maior do que esse aqui, daquele grandão grosso, e uma faca de cortar frango, umas 10 polegadas. Aí eu olhava para o copo e para a faca e dizia assim: Jesus, qual dos dois eu vou usar primeiro? Se esse cara bater em mim? Mas eu não ia usar não, eu só estava só pensando, eu não tenho lá coragem de fazer nada. Mas eu estava lá: mas Jesus, eu não vou ter medo desse infeliz não. E eu aqui orando, eu meio orando e vigiando, e os olhos arregalados para ele, e ele chegando perto. Aí Jeová mandou uma outra pessoa entrar no comércio. Aí o cara olhou assim para aquele bêbado e disse assim: meu amigo, eu estou notando que você está querendo brigar com o irmão, mas crente não costuma brigar não. Agora comigo você briga o dia todo se você quiser. Ele se virou para aquele homem, e aquele homem deu assim um soco grande no nariz dele, que o sangue espirrou. E a polícia chegou, levou os dois, e eu fiquei dando glória. Eu acho que se eu tivesse medo, eu tinha corrida. É muito feio um pastor do meu tamanho correndo com medo. Neemias chegou, era inimigo para tudo quanto é lado. Gente, vamos ter medo não, vamos fazer assim. É uma colher de pedreiro numa mão e uma espada na outra. Nós constrói o muro e corta a cabeça do inimigo, e a vitória é nossa. Quando os inimigos viram que o negócio estava andando, que os muros estavam se erguendo, que as portas estavam sendo restauradas, mandaram uma carta de amizade. Porque o diabo é assim, ele insulta, quando ele vê que não dá certo, ele adula. Aí o diabo mandou, o inimigo mandou, tinha um tal de Sambalate lá, um tal de Tobias, que era 2 peças ruins. Aí eles mandaram uma carta dizendo assim: Senhor Neemias, estamos admirados com a obra que tu está fazendo, nós estamos te chamando para uma reunião, olha. Aí Neemias diz assim: diga lá para o governador, e para esse tal de Sambalate, e para esse tal de Neemias, diga lá para esse tal de Tobias, que eu estou ocupado fazendo uma grande obra e não posso descer. Quando o inimigo te chamar para algum acordo, diga: eu estou ocupado, eu tenho um compromisso com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A minha mão não é para entrar nisso, o meu olho não é para entrar nisso. O mundo chama, mas a igreja recusa. Eu já vi muito crente quebrado, embaraçado, por se misturar com as coisas do mundo e depois não dá mais certo. Irmão, nós não fomos chamados para fazer nada desse mundo. Eu tenho notado e eu vou dizer logo: tem muita gente dentro da igreja que quer imitar o mundo, as modas do mundo, as piadas do mundo, os cultos do mundo. Irmão, é para ser odiado por nós, é para cheirar mal nas nossas narinas a coisa que esse mundo faz. Por exemplo, chega a Copa do Mundo, é no ano que vem, né? Chega a Copa do Mundo. Tem crente com a maior cara lisa do mundo que compra uma camisa da seleção e sai andando na rua. É feio demais para crente. Você tem que andar com uma camisa dirida assim: o Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores está comigo. O meu reino não é deste mundo. Ai, pastor, mas eu sou brasileiro. Que brasileiro coisa nenhuma, nós somos crente. A única coisa que podemos fazer por esse Brasil é orar por ele, que ele está apodrecido e acabado. E um grande culpado é os crentes que oram pouco. Eu vou dizer, se vocês não me chamar mais também, eu tenho que fazer lá em São Gonçalo todo dia. Eu não preciso estar vindo aqui toda semana, eu vou dizer logo tudo. Aí Neemias, irmãos, diz assim: olha gente, vamos restaurar a porta do lixo. E a porta do lixo da igreja, eu não vou nem ler porque o tempo está pouco. É aquela porta que a gente tira o que não serve, tem que tirar. Mas as igrejas não estão mais limpando o lixo não, está misturando o lixo com as pessoas normais. Aí fica um negócio assim. Vocês se lembram aqui no livro de Oséias, tinha uma situação lá, que Deus chamou Israel de bolo não virado.
Sabe o que é um bolo não virado? Porque naquele tempo não se assava bolo nesses fornos automáticos elétricos. Ele assa por dentro, por cima, por baixo, pelos lados, sem ninguém mexer. Mas antigamente o bolo era assado no chão. Colocava fogo, colocava brasa, depois abria um buraco no chão, botava numa banda de lata. Eu estou dizendo aqui no Ceará, como é que a gente fazia. Aí botava a terra quente por cima e as brasas. Aí daqui a pouco tinha que virar o lado da assadeira, porque senão só assava um lado e ficava o outro cru. Igreja é desse jeito. Ou ela vai purinha para Jesus trabalhar, ou misturada ela não vai para frente. Vamos dizer, Jesus falou nas suas doutrinas que a gente tinha que receber a doutrina como leite. Como é que era o leite? Vocês lembram? Doutores aqui, o nome do leite? Não falsificado. Preste atenção. Vamos dizer que aqui tem uma mãe que tem uma criança de 2 anos. E essa criança todo dia compra leite. Não sei quanto é 1 litro de leite aqui, mas lá na minha região é R$4. Hã? É 3 aqui? Dá pra cá, que o leite é mais barato. Pois é. R$4 um litro de leite. Aí passa um vendedor na rua com um carro de som, anunciando: gente, hoje o leite está de promoção. Eu vou vender de R$3,50. E todo mundo quer. Não é verdade? Mas aí no meio da propaganda ele diz assim: mas eu quero informar que cada 10 litros de leite tem 5 litros de água. Aí ninguém quer mais não, porque ou você quer água ou você quer leite. Porque se misturar leite e água vira garapa. Vira um negócio que dá até dor de barriga nas crianças. Então ou você dá leite puro para a igreja, ou não venha com o negócio de leite misturado não, que vai atrapalhar os crentes. Os crentes ficam amarelados. Aparece uma diabetes. Eu me lembro do pastor Severino. O pastor Severino dizia assim: meus irmãos, a gente passa a vida todinha na terra correndo com medo das mulheres do mundo. E quando fica velho, vem a mulher do diabo e pega a gente. Eu digo: que mulher do diabo é essa, pastor? Isso é a diabetes. A diabetes pega quase todos os velhos. A infeliz. Então, um crente sem saúde espiritual, tudo para ele é muita coisa. Ele tem raiva de tudo. Se chateia com tudo. Não tem força para dar um glória a Deus, a maior dificuldade do mundo. Mais murmura do que canta. Não adora de verdade. Deus procurando adorador e não acha. Às vezes o Espírito Santo vem. O negócio está difícil. Aqui eu não estou vendo muito, mas eu vou dar um testemunho ruim aqui da igreja que eu estou dirigindo. Se Deus deu um carão grande lá, porque na hora do culto, irmão, é pecado. Sabe por que é pecado que eu digo? Porque aqui é lugar da gente falar com os céus. Aqui é lugar da gente adorar o Senhor. Trazer celular para o culto só para uma necessidade. Porque o negócio da mídia, esse negócio dessas mídias, né? A mídia, não vou ser contra a mídia não, porque ela leva a mensagem, leva a imagem e tal, etc. Mas na hora do culto, irmãos, não mande mensagem nem receba. Adore, glorifique, exalte ao Senhor. E lá tem um aplicativo que o menino usa. E esse dia ele me assustou. Pastor, ontem eu fiz a pesquisa. Tinha 90 celulares ligados na mesma rede. Eu digo: eu vou desarmar a rede agora na hora do culto. Não tem condições não. A gente vem para o culto adorar, irmão. Estão trocando Jesus por qualquer coisa. Irmão, estou com vontade de dizer mais umas coisinhas. Mas olha o que é que o relógio está dizendo ali para mim. Deixe 5 minutos para o pastor terminar o culto e deixe de conversa. Então eu quero agradecer a Deus pela atenção de vocês. Receba essa palavra. Se unam para reconstruir os muros. Cuide das portas da igreja. Faça a obra com amor. E ajude esse menino, que ele é bem intencionado.